Meus queridos, nós vamos agora abrir a Bíblia Sagrada no livro de Atos, capítulo 17. E aí eu vou pedir duas gentilezas aos irmãos. A primeira gentileza é que os irmãos estejam compartilhando a sua Bíblia. Se perto de alguém tem você sem a Bíblia, chegue pertinho dele, pertinho dela. Compartilhe o seu exemplar da Escritura e abençoe o seu irmão. A segunda gentileza é que a gente não converse. Eu sei que quando a gente é junior ou adolescente é difícil cumprir essa diretriz, mas estamos diante da palavra de Deus e ela precisa ter o nosso respeito, além do que nossos irmãos e irmãs querem prestar atenção na mensagem. Então, se alguém perto de você estiver conversando, com toda a gentileza, todo o carinho, fale assim: olha, conversa não, que eu quero ouvir a palavra de Deus. Nós vamos abrir a Santa Bíblia em Atos capítulo 17. Embora a mensagem vá se concentrar nos versos 16 a 34, eu vou ler desde o verso 1. Conhecendo o Deus desconhecido. Perdão, eu vou ler desde o verso 16. E a gente vai se concentrar mais nos versos 24 em diante. É isso. Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. Enquanto Paulo esperava os seus companheiros de viagem em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então tomaram-no e o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Então Paulo, estando em pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Ora, sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou.
e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Bendita seja a palavra de Deus, lida aos nossos corações. Essa semana, a Beatriz, minha filha, comprou um quebra-cabeças. Um quebra-cabeças de 500 peças, se não me engano. E ela ainda não montou. Na verdade, ela nem começou a montar. Não sei se faltou tempo ou coragem. Mas o fato é que quando ela for montar o quebra-cabeça, para que ela consiga montar o quebra-cabeça, vai precisar de algo essencial. Que todo mundo que já montou um quebra-cabeça sabe. É a tampa. Porque na tampa da caixa nós temos a foto daquilo que pretendemos ser o resultado final do nosso esforço. Se você tem as peças, mas você não tem a tampa da caixa, você vai se ver em dificuldade e talvez nem consiga montar o quebra-cabeça, dependendo da complexidade do número de peças que se encontra ali adiante. Algo semelhante acontece quando o ser humano procura conhecer Deus. A humanidade intui a existência de Deus. Nunca foi descoberta nenhuma comunidade na face da terra que não tivesse algum tipo de religião. Mas, como alguém que tenta montar o quebra-cabeça sem ter a imagem da tampa da caixa, as pessoas então começam a criar os seus próprios deuses. Daí as dezenas, centenas, milhares de religiões, onde cada um, na sinceridade da sua fé, tenta criar uma imagem, um conceito a respeito de Deus. É sobre isso que essa passagem está nos falando. Paulo chegou em Atenas, uma das cidades mais conhecidas e famosas do mundo. E ali se deparou com uma profusão de imagens, altares, deuses. Embora a cidade grega fosse devota de Palas Atena, daí o seu nome, Atena não era a única deusa adorada ali. No Areópago, à sombra do Paternon, milhares de deuses, divindades, entidades eram celebradas e buscadas. Havia até mesmo um altar em cuja base estava escrito ao Deus desconhecido. Quem sabe, pensavam os atenienses, nós estamos esquecendo algum Deus e ele possa ficar ofendido com a nossa falta de adoração. Percebem como não tinham a tampa da caixa, cada um deles tentava montar as peças da sua maneira. E chegavam a resultados bem diferentes. E todos eles equivocados. Deus, na sua bondade, enviou para a gente a tampa da caixa, que é Jesus. Jesus é a expressão, é a imagem de Deus, é o Deus feito carne. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: quem viu a mim, viu ao Pai. Então agora nós não precisamos mais tatear, nós não precisamos mais criar religiões e divindades como fruto da nossa imaginação, nós temos a tampa da caixa. E através de Jesus Cristo nós podemos conhecer Deus, este Deus que para muitos ainda hoje permanece sendo um Deus desconhecido. E nós podemos saber a verdade a respeito dele. Nós podemos nos relacionar com ele, porque, queridos, não há aventura, alegria maior do que conhecer Deus, privar da sua amizade, caminhar na sua presença. E é disso que o texto fala. O apóstolo Paulo, chamado até aquele centro de convenções da Grécia Antiga, começa então a apresentar aos atenienses o Deus que eles tanto queriam conhecer, o Deus que lhes era desconhecido. Este que vós honrais sem o conhecer, é este que vos anunciam. E então, divinamente inspirado,
certamente sob a orientação do Espírito Santo do Senhor, Paulo começa a enumerar algumas verdades a respeito de Deus. E a primeira é que Deus é incrivelmente poderoso. Não podemos, talvez, aquilatar o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Cada vez que os cientistas tentam medir o universo fica maior. Não é assim? E são bilhões de anos-luz, e quando eles chegam a novas descobertas e eles refazem os seus cálculos, imagine então o tamanho do Deus que fez o universo, que do nada trouxe à existência tudo. Então Paulo disse, o Deus que fez o mundo, versículo 24 e versículo 25, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pelo contrário, ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus é extremamente grande. Ele não precisa ser alimentado, é ele que alimenta. Ele não precisa ser carregado, é ele que carrega. Deus é extremamente poderoso, ele criou todas as coisas. E a grandeza de Deus, meus queridos, minhas queridas, é aquilo que pode acalentar o nosso coração, sustentar a nossa alma em tempos difíceis, porque quando nos deparamos com os gigantes desta vida, com as adversidades, com as lutas, com os problemas que para nós são tão grandes, tão maiores do que nós podemos colocá-los ao lado de Deus. E então eles quase que desaparecem na sua pequenez. Em um dos seus salmos, Davi escreveu assim: em paz me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Davi conhecia a grandeza de Deus, ele havia experimentado isso na sua própria vida, na sua memorável vitória contra o gigante Golias. Então, por maiores que fossem as perseguições, adversidades, revoltas, revoluções com as quais Davi teve que conviver ao longo da sua existência, ele podia dizer, em paz, me deito e durmo. Quantos aqui podem dizer isso? Porque há muitos que não podem. O sono tem fugido ao longo da noite, porque o casamento vai mal, porque o filho traz preocupação, porque o resultado do exame não foi bom, porque a empresa não está apresentando os resultados necessários, porque o emprego está perigando, porque as notas estão baixas. E aí eu vou parar por aqui, porque se a gente for enumerar as preocupações, as dificuldades, mas seja qual for a luta que está roubando o seu sono, experimente colocá-la do lado de Deus. Porque Deus é incrivelmente poderoso, ele é muito grande. E amados, se mais abençoados não somos, muitas vezes é porque nos esquecemos deste fato. O irmão Jovenil uma vez me contou uma história, da qual eu gostei muito. E a história é de um homem que chegou com seu filho na venda, e em cima do balcão tinha um baleiro. Depois em casa vocês explicam para os filhos de vocês o que é venda e o que é baleiro. Combinado? Mas agora sessão nostalgia. Quantos aqui se lembram da venda e do baleiro? O baleiro hipnotizava a gente, não é? A gente entrava ali na venda e o baleiro com aquelas tentações todas. Ô Senhor, recordar é viver. Que fim levaram os baleiros, meus irmãos e minhas irmãs? O fato é que o pai entrou na venda e o menino de olho no baleiro. O dono da venda, percebendo a vontade do garoto, disse assim: meu filho, pode enfiar a mão aí e pegar umas balas para você. Mas o garoto continuou parado. O dono da venda insistiu: vamos, meu filho, fica à vontade, pode aí pegar as balas. Tira a tampa, escolhe aí o que você quer, enfia a mão, pega um punhado para você. Mas o garoto continuou parado.
E aí o pai, vendo a situação do filho, disse: filho, olha, tudo bem, o moço está dando as balas para você, então você pode apanhar. E o garotinho respondeu para o pai: não, pai, a mão dele é maior que a minha. Ou seja, eu não quero pegar as balas, deixa ele pegar. A mão dele é maior que a minha. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente quer enfiar a mão no baleiro. A gente quer resolver as coisas. Você tem os seus sonhos, você tem as suas vontades, você tem os seus desejos. E às vezes eles se chocam com aquilo que é a vontade de Deus para você. Mas você enfia a mão no baleiro, porque você quer que as coisas sejam do seu jeito, satisfazendo a sua vontade ou de acordo com a sua inteligência. E por isso, a sua vida não é tão abençoada quanto poderia. Eu posso falar isso a respeito de todos nós, porque poucos de nós têm a sabedoria demonstrada por aquele menino. É a grandeza de Deus, é a grandeza de Deus que faz a gente ter paz e faz a gente ter esperança. Porque a mão dele é maior do que a nossa. Ele pode afastar os perigos que nos ameaçam e ele pode nos cobrir de dádivas. Rico, generoso e bondoso que ele é. Deus é incrivelmente poderoso. Essa é a primeira verdade para a gente montar o quebra-cabeça e conhecer o verdadeiro Deus. E o apóstolo Paulo segue dizendo que Deus não apenas é incrivelmente poderoso, mas ele é também extremamente bondoso. Veja agora os versos 26 a 28, meu amado. Paulo diz: olha, este Deus, de um só, fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele somos geração. Este Deus, fala o apóstolo, que é tão grande, tão poderoso, quer se relacionar conosco. Ele quer ter uma história com a gente. Ele quer que nós o encontremos, ele quer que nós sejamos abençoados. Ele quer que nós tenhamos vida eterna, ele quer que nós tenhamos vida abundante. Ah, disse o apóstolo, ele não está longe de cada um de nós. Embora às vezes, como aqueles atenienses, nós estejamos tateando e às cegas, tentando montar o quebra-cabeça da vida sem a tampa da caixa, a verdade é que ele não está longe de cada um de nós, ele nos busca. Venha ao nosso encontro, porque nós necessitamos dele. Há um vazio no interior do homem e este vazio é do tamanho de Deus. Agostinho de Hipona, um dos primeiros teólogos do cristianismo, já dizia: Deus, tu nos criaste para ti e nossas almas só encontram repouso quando repousam em ti. Mas até lá as pessoas tentam preencher o vazio da alma nas drogas, no sexo, na popularidade, no dinheiro e em tantas outras fontes de águas amargas e salgadas que quanto mais você bebe, mais sede você tem. E ignoram que esta sede de felicidade só pode ser saciada na fonte de água viva que é Deus. Deus nos ama. Olha para mim, preste atenção. Deus ama você. E se em algum momento você duvidou dessa verdade, foi porque você deu ouvidos à voz de Satanás. O diabo, aquele desqualificado, quer fazer com que nós não nos sintamos amados. Essa é a estratégia do diabo. Olha, ninguém ama você, seus pais não te amam, seus amigos não te amam, Deus não te ama. Ah, mas isso não é verdade. Este Deus
que é incrivelmente poderoso, é extremamente amoroso. Max Lucado, um escritor evangélico, em um dos seus livros, diz o seguinte: se Deus tivesse uma geladeira, a sua fotografia estaria na porta. Se Ele tivesse uma carteira, a sua foto estaria nela. Ele lhe manda flores toda a primavera e uma aurora a cada manhã. Ele poderia viver em qualquer lugar do universo, mas escolheu o seu coração. Aceite, meu amigo, Ele é louco por você. É bonita essa ideia de que se Deus tivesse uma geladeira, o nosso retrato estaria na porta. Este Deus se importa conosco. Ele nos ama. Essa é a verdade que o autor bíblico, que a palavra de Deus está montando diante de nós com palavras vivas e fiéis, desfazendo as mentiras, os enganos que muitas vezes conduzem a falsos cultos e a falsas vidas, e Deus então está dizendo: eu amo você, eu me importo com você, eu quero o seu bem. Às vezes você está como alguém no escuro, tateando, procurando me encontrar, mas sem conseguir encontrar-me. Eu não estou longe de você. É o que nos diz a palavra do Senhor. Eu não estou longe de você. Talvez você ainda não tenha me encontrado, mas eu não estou longe de você, porque eu amo você. E essa é uma segunda verdade sobre Deus. Deus é grande, Deus é amor. Há uma terceira verdade, e ela também precisa ser considerada. Deus é incomparavelmente santo. Nós não podemos comparar Deus com nada. Se fizermos isso, estaremos contaminando a própria ideia de Deus. O profeta dizia: a quem comparareis o Senhor? O apóstolo Paulo aqui nos versículos 29 e 30 diz: sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Não, de forma alguma. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Aqueles homens de Atenas, por melhor que fosse a sua intenção, não estavam agradando a Deus, nem mesmo ao Deus desconhecido. Diz o apóstolo Paulo, nós não podemos pensar que o Deus verdadeiro seja semelhante a um objeto, a uma criatura, a uma pessoa, feita de ouro, de prata, de pedra, fruto da imaginação e da capacidade artística de um ser humano. Então, quando nós fazemos ideias erradas sobre Deus, muitas vezes, ao invés de o agradarmos, o entristecemos. Alguns chegam a dizer: todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Quando seguimos por um caminho errado, ele não nos leva até Deus, mas pelo contrário dele nos distanciamos. E é possível que em algum momento você tenha entristecido a Deus. Deus é santo, Deus é puro. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, eis que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, eis que o ouvido de Deus não está agravado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. Aqueles homens e mulheres, embora tivessem uma boa intenção, não estavam agradando a Deus com a idolatria à qual se entregavam. E muitos de nós, às vezes, com boa intenção, entristecemos ao Senhor, e vamos combinar, outras vezes é com má intenção mesmo. Sabemos que está errado, e ainda assim fazemos, porque somos imperfeitos e pecadores. A boa notícia é que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora a todos os homens, em todo lugar,
que se arrependam. Por maior que tenha sido o seu erro, por mais terrível que seja a sua culpa, por maior que seja a distância que você caminhou numa jornada de afastamento de Deus, Ele diz: arrependa-se, volte para mim. A palavra arrependimento, usada nesse texto e em outros textos do Novo Testamento, é a palavra grega metanoia, que significa dar meia volta. Às vezes, quando a gente ouve a palavra arrependimento, a gente pensa em tristeza, a gente pensa em choro, e muitas vezes o arrependimento é acompanhado destes sentimentos ou atitudes, mas essa não é a essência do arrependimento. Arrepender-se é literalmente dar meia volta, é reconhecer que um caminho está errado e passar então a seguir o caminho certo. Olha para mim, presta atenção, não importa o que você fez até hoje. Importa o que você vai fazer daqui para frente. Porque se você quiser daqui para frente andar com Deus, Ele está com os braços abertos para você. Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Dê meia volta. Há um Deus esperando por você. Ele é poderoso, Ele é amoroso e Ele te aguarda. Dê meia volta. Você sabe, alguns anos atrás, eu fui com a família numa viagem de carro até Petrópolis. A gente queria fazer turismo na região serrana do Rio de Janeiro. Ficamos uma semana lá em Petrópolis. E teve um dia de manhã que a gente foi fazer um passeio, e na volta deste passeio eu peguei uma rua errada. Culpa da Waze. Toda vez que eu erro no trânsito, eu boto a culpa na Waze. E eu peguei uma rua errada, e ao invés de entrar na cidade, pegando essa rua errada, eu entrei na rodovia que leva de Petrópolis ao Rio de Janeiro. E agora então eu estava na BR, estava na rodovia que leva de Petrópolis ao Rio de Janeiro. Eu pensei, sem problema, próximo retorno, eu volto. E aí foi que eu descobri que na estrada de Petrópolis para o Rio de Janeiro não tem retorno. Irmãos, deixa eu abrir o coração aqui agora. Se tiver alguma autoridade brasileira aí das estradas de rodagem me vendo, como é que vocês me fazem uma estrada sem retorno? 62 quilômetros. Irmãos, não me conformo até hoje. E aí a gente foi descendo, a Rose ficando preocupada. Ai meu Deus, estamos chegando no Rio de Janeiro. E eu falei, calma amor, que é Duque de Caxias. E descendo, 62 quilômetros sem retorno. E sabe o que é que tem no final? Um pedágio. E o retorno está depois do pedágio. O que significa que eu desci 62 quilômetros, paguei um pedágio, dei meia volta, paguei o pedágio, e aí peguei a estrada que leva do Rio para Petrópolis, que também não tem retorno, viu? Cuidado. A estrada que sobe é a estrada antiga, a estrada que desce é a estrada nova. As duas ficam a muitos quilômetros de distância. O que eu queria dizer para você essa noite, com muito carinho, porque Deus é bom, é que a estrada da vida não é assim. A estrada da vida tem retorno. A estrada da vida tem retorno. A estrada da vida tem retorno. Cada minuto, cada segundo, na estrada da vida tem retorno. A gente pode dar meia volta. Agora Deus está falando com você e dizendo, filho, filha, não se desespere, não se angustie, muda de caminho, volta para mim. Agora, neste minuto, neste segundo, você tem um retorno. Deus, não levando em conta o passado, o tempo da ignorância, ordena agora a todos os homens em todos os lugares que deem meia volta, que se arrependam, que peguem o retorno e tomem a direção dele.
E como é que a gente faz isso? Aí é a parte mais bonita da história. Este Deus que é poderoso, porque é poderoso. Este Deus que é bondoso, porque é bondoso. Este Deus que é santo, por ser santo, nos enviou o seu Filho, nos enviou um Salvador. É assim que o apóstolo Paulo conclui o seu sermão, conclui a sua mensagem. No versículo 31, está aí diante dos seus olhos, como você lê. Está escrito: Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Para que a gente pudesse ter vida eterna, Deus enviou Jesus. A segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, eterno, Criador e sustentador de todas as coisas, junto com o Pai e com o Espírito Santo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele não apenas ensinou coisas bonitas e verdadeiras, não apenas curou os enfermos, ressuscitou os mortos, expulsou os demônios. Ele não apenas caminhou sobre as águas, multiplicou os pães. Ele não apenas ressuscitou os mortos. Ele foi até uma cruz. E ali morreu, porque esta era a sua missão, a razão da sua vinda. Ele se entregou por você e por mim. Mas como disse o apóstolo Paulo, ele ressuscitou. Ele está vivo. E ele há de julgar os vivos e os mortos. É interessante porque neste texto, Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. É interessante que nesse texto, Jesus Cristo é apresentado como o juiz. Mas na primeira carta de João, ele é apresentado como advogado. Ali a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então Jesus hoje, ele é nosso advogado. Ele é aquele que defende a nossa causa. Ele é aquele que paga a nossa pena e paga com o seu próprio sangue. Mas não será sempre assim. Chegará o dia da volta do Senhor, aquele dia do nosso encontro com o Senhor, em que Ele virá como juiz. Há uma história sobre uma mulher que estava enfrentando um problema na justiça. Um advogado conhecido conversou com ela e disse: olha, se a senhora quiser, eu posso defender a sua causa. Mas aquela mulher achou que o problema não era tão grave e talvez ela não quisesse gastar dinheiro com um advogado. E ela disse: não, não precisa. E eles nunca mais se viram. Passaram-se anos. Só que aquele processo foi se agravando e a situação daquela mulher ficou muito difícil. Muito difícil. E ela percebeu que precisava de um defensor, caso contrário, sofreria sério prejuízo. Então lembrou-se da oferta que fora feita a ela anos antes e buscou aquele profissional do direito e disse: lembra-se que o senhor se ofereceu para ser o meu advogado? Pois é, agora eu quero. O advogado disse: olha, a senhora me desculpe, mas desde que nós nos falamos pela última vez, algumas coisas mudaram. Eu fiz um concurso e eu agora não sou mais advogado, agora eu sou juiz. Inclusive eu vi lá que sou eu que vou julgar a causa da senhora. Então eu não posso mais defendê-la, porque eu terei que julgá-la. Essa é a decisão que a gente tem que tomar hoje. Todo mundo vai se encontrar com Jesus Cristo. Todo mundo vai se encontrar com Jesus Cristo. Talvez nos encontremos com Ele amanhã, ouvindo o som da trombeta, vendo as nuvens do céu arredarem como as cortinas de um teatro, e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, cercado com seus anjos com poder e grande glória. Aleluia! Mas talvez nós o encontremos amanhã, porque a morte bateu à nossa porta, e a eternidade se apresentou diante de nós. De uma forma ou de outra, todos estarão diante de Cristo. A Bíblia diz que todo olho o verá, que diante dele todo joelho se dobrará, que toda língua confessará. Todos compareceremos diante do tribunal
de Deus. A questão é se a gente vai ter um encontro com Jesus na qualidade de advogado ou de juiz. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Cristo que hoje bate à porta do seu coração é aquele que quer ser o seu advogado fiel, que morreu por você numa cruz, que quer resgatar você pelo poder que há no seu sangue, no seu nome e na sua vida. Então, meu querido, não hesite nem por um instante. Deus não precisa ser um Deus desconhecido. O poeta Castro Alves, em um dos seus poemas, num grito desesperado, falava: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que nuvem, em que estrela tu te escondes? Não, Deus não se esconde. Deus veio até nós. Deus veio hoje até você. Ele falou ao seu coração. E se você quiser, você pode conhecer esse Deus que até aqui para você foi um Deus desconhecido. Talvez o Deus do seu pai, do seu avô, mas ainda não o seu Deus. A palavra conhecer pode ser usada em dois sentidos. O primeiro é o sentido intelectual. Alguém estuda e fala: eu alcancei conhecimento. O segundo é no sentido relacional. Olha, eu fiz amizade e agora eu tenho um conhecido. A gente pode compreender Deus e isso é bom. Mas a gente também pode se relacionar com Deus. E isso é indispensável. Você pode conhecer Deus como seu amigo, seu advogado, seu salvador. Ele é grande, Ele é bom, Ele é santo. E Ele quer caminhar com você